Senhores, senhores, vamos dar continuidade à sessão. Não haverá intervalo. Não haverá intervalo, nós entraremos na ordem do dia. Não haverá intervalo, senhores. Pode ser na ordem do dia? Já abre e já te dou. Ao primeiro secretário para a chamada dos senhores vereadores. Vereador Aloísio Marinho de Andrade. Presente. André Henrique da Silva. Presente. Toninho Franco. Presente. Darcy Reis. Presente. Edivaldo Soares Antunes. Presente, excelência. Érica Tanque. Presente, excelência. Érica Monteiro. Presente. Jorge de Freitas. Presente. José Couto de Jesus. Presente. José Farid Zaine. José Eduardo Monteiro Júnior. Presente, excelência. Zé da Mix. Presente. Doutor Júlio. Presente. Lubogo. Presente. Luizinho da Casaquil. Presente. Doutora Mayra da Costa. Presente. Newton César dos Santos. Presente. Doutor Raul. Presente. Onei Costa Martins Silva. Presente. Sidney Pascotto, presente. Wilson Nunes Cerqueira. Presente. Havendo número regimental, esta presidência dá por iniciada a segunda fase da sessão, onde chamamos ordem do dia, onde apreciaremos os itens da pauta. Antes do primeiro item, eu abro uma questão de ordem ao vereador Ronei Costa Martins e Silva. Senhor presidente, nobres colegas, eu esperaria que o prefeito cassado, Silvio Félix, estivesse no plenário para me ouvir. Mas como ele se ausentou, eu espero que as minhas palavras sejam a ele dirigidas. Continua, vereador, por favor. A casa tem sistema de som e eu espero que, se ele estiver me ouvindo, eu espero que esteja me ouvindo, porque o prefeito cassado, Silvio Félix, que teve o seu mandato cassado por esta casa, no dia 24 de fevereiro de 2012. Ele evocou vereador, continua. Ele evocou o princípio constitucional da continuidade. Vejam, senhores, o prefeito cassado em 2012 evocou o princípio constitucional da continuidade. Imaginem só se este princípio fosse levado à risca. Deveríamos continuar com a máfia da merenda? Deveríamos continuar com o escândalo da Estação Brasil? Deveríamos continuar com a máfia das apostilas? Só questão de ordem? Deveríamos continuar com o escândalo da Unifarma? O princípio constitucional da continuidade. Deveríamos continuar com o escândalo Silêncio, das bolsas por favor, digitais. vamos ouvir o vereador. É isto que ele está dizendo? A promotoria pública de Limeira estima que ele desviou 500 milhões de reais, lavou este dinheiro na Félix Plantas. Silêncio, por favor, senhora. E comprou imóveis em São Paulo, Mojimirim, Campinas e etc. É esta continuidade que deveremos colocar? É isto? Senhores cabos eleitorais do cassado, respeito a todos, mas é este princípio da continuidade que deveremos colocar aqui? É isto que estamos defendendo para Limeira? O princípio da continuidade da máfia instalada no poder público? É isto que os senhores estão defendendo? Acredito que não. Agora, senhor presidente, sobre a questão do horto. Silêncio, por favor, senhora. Eu próprio estive em Brasília diversas vezes, na Advocacia Geral da União, na Câmara de Conciliação, e posso atestar para os senhores, documentalmente, que tudo que foi dito nesta tribuna não é verdade. Não é verdade. A área do horto hoje está sob litígio.
há uma disputa judicial entre a União, através da Secretaria de Patrimônio da União, e o governo municipal. Ainda hoje há um litígio, uma disputa judicial. E nós defendemos, e aqui vereador Jorge de Freitas, se porventura a Justiça Federal decidir que os 770 hectares, dos quais apenas 200 devem ser destinados para a reforma agrária, os outros 570 fica para o município, a ideia é esta, mantém o horto, mantém todos os equipamentos urbanos e apenas 25% do horto, um quarto do horto, destinado para a reforma agrária. Se, vereador Jorge de Freitas, a Justiça Federal decidir que a área do horto é da União, como é que nós vamos fazer um plebiscito em cima de uma área que não é do município? É como se eu quisesse decidir a dinâmica da casa do vereador Dinho, que é propriedade dele. Não posso, porque são títulos distintos e proprietários distintos. Portanto, eu defendo aqui a democracia direta. É óbvio que eu defendo o plebiscito, mas eu defendo o plebiscito sobre as questões nas quais nós tenhamos domínio. Não é possível fazer um plebiscito sobre uma área que nós ainda não temos domínio. Ainda não somos proprietários, vereador Jorge de Freitas. Por esta questão, o plebiscito é algo duvidoso. Vamos decidir o futuro de uma área que ainda está em disputa judicial e que pode não ser do município? É delicado esta questão, mas eu diria para os senhores mais. Eu defendo que a região do Horto seja destinada para a reforma agrária, por conta do princípio, mas também por conta da dignidade daquelas pessoas que lá estão instaladas. O vereador Lemão falou que essa semana foi lá e ele pode testemunhar. Nós temos mais de 100 famílias que vivem há 7 anos embaixo de barracos de lona, Conclua, sem vereador, água, por favor. sem energia elétrica, em condições sub-humanas. Estas famílias precisam ter a atenção do poder público e ter dignidade. Precisam ter a sua condição humana respeitada. Senhores, a vocês que são cabos eleitorais do caçado, para encerrar, senhor presidente, em 2009, eu estava vereador nesta casa, e aquelas famílias já estavam lá, sem água potável para beber. Eu fui até a prefeitura, disse para o prefeito, que falou aqui, falei para ele, precisamos mandar caminhões-pipa com água potável para aquelas famílias. E ele me disse o seguinte, textualmente desta forma, senhores, ele me falou, não vou mandar água para elas. E eu indaguei, nem para preso de guerra você nega a subsistência. O Código de Genebra garante que um preso de guerra tenha água e comida. E ele negou água para aquele povo. Obrigado, vereador. Aí eu indaguei, deixa eu concluir, excelência. Eu indaguei dizendo que havia crianças naquele acampamento, dentre as quais um menino de 1 mês de idade. O prefeito Caçado me respondeu, criança recém-nascida não precisa de água porque tem leite materno. E eu respondi para ele, vai tomar banho com leite materno? Fui à justiça junto com o conselho tutelar, na ocasião, e a doutora Daniela Mi Murata Barrichello, juíza da infância e da adolescência, determinou, via liminar, que o prefeito Caçado mandasse 1 caminhão-pipa de água por semana para aquelas famílias. Foi via decisão judicial, tamanha a desumanidade deste que falou há pouco. Portanto, vir aqui agora e bradar que está preocupado com aquelas famílias, quando esteve no poder, nada fez, queria que elas morressem, eu não vou admitir nesta casa este tipo de blasfêmia, este tipo de infâmia, não vou admitir. Obrigado, senhores, vereador. senhoras, e digo mais, estarei aqui pronto para defender a reforma agrária e a dignidade daquelas famílias. Obrigado, contra vereador. quem quer que seja, e eu espero que ele volte nesta tribuna para explicar os 500 milhões de reais que foram desviados da prefeitura nos últimos 7 anos. Espero que ele venha explicar. Obrigado, vereador. Questão de ordem.
Esta presidência comunica que o atual prefeito, senhor Paulo Radiche, enviou um ofício retirando o projeto da pauta e da casa também. Não se fala mais nisso. Ao vereador Jorge de Freitas, uma questão de ordem. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, vou ser bem breve. A questão do horto florestal. Vamos ouvir o nobre vereador Jorge de Freitas. A questão do horto florestal é uma polêmica. Eu tenho profundo respeito pelas famílias que lá estão, tanto é... Vereador, só quero lembrar que, senhores, por favor, senhores, o prefeito retirou o projeto, não está mais nessa casa, levou de volta para estudar e mandar em outra ocasião. Vereador Jorge de Freitas, continue. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, eu tenho um profundo respeito pelas famílias que lá estão, tanto é que eu acho que não devem sair de lá as famílias que lá permanecem. E a questão do plebiscito, a população que vai decidir se nós teremos mais assentamentos lá ou não. Eu acho que é uma área realmente muito importante. E Limeira tem 15 mil famílias inscritas no programa habitacional que não foram contempladas. Então, realmente, precisa atender essas pessoas. Então, o plebiscito vai realmente estabelecer o que o povo de Limeira quer para o horto florestal. Não sou contra as famílias que lá estão, sou contra vir mais assentados para Limeira. Acho que não comporta mais uma área. E o prefeito mandou um projeto aqui, retirou porque tinha erro. No projeto do prefeito, tinha 16 assuntos diferentes. O artigo 1º, ele mudava o zoneamento para inserir no horto coisas que ele já foi tratar lá em Brasília. Então, realmente, o plebiscito é uma coisa importantíssima para a população decidir a questão do horto florestal. Obrigado. Senhores, vamos entrar na pauta agora. O item 1, projeto de lei número 139/2016, de autoria do excelentíssimo prefeito municipal, foi retirado através de ofício. Item 2 da pauta, projeto de lei complementar também de autoria do nobre, aliás, do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que altera os dispositivos da lei, também foi retirado através de um ofício. Uma questão de ordem. Não, passa para a minha presidência. Aliás, senhores, a sessão está suspensa para que o vice-presidente assuma a presidência, pois a redação final do projeto de lei aprovado na semana passada, de minha autoria, necessita da apreciação. A sessão está suspensa. Os trabalhos estão reabertos. Item 3º da pauta. Redação final do projeto de lei número 273 de 2015, de autoria do nobre vereador Nilton César dos Santos, que dispõe sobre a vacinação domiciliar às pessoas idosas e às pessoas com deficiência motora, multideficiência profunda com dificuldade de locomoção, doenças incapacitivas e degenerativas e da outras providências. Está em discussão a redação final elaborada pela Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Algum vereador gostaria de impugnar? Não havendo, vai à votação. E a votação é simbólica. Os sentados aprovam e os de pé rejeitam. Está aprovada a redação final com o voto de todos os vereadores presentes no plenário. Obrigado a todos. Suspendo os trabalhos para que o presidente continue a sessão. Sessão está reaberta. Item 4º da pauta, redação final do projeto de lei número 124/2016, de autoria do nobre vereador Wilson Nunes Cerqueira, que inclui no calendário oficial de eventos do município de Limeira o Dia Municipal de Apoio ao Paciente de Doenças Raras e da outras providências. Está em discussão a redação final elaborada pela Comissão Permanente Constituição, Justiça e Redação. Algum vereador deseja impugnar? Não havendo, vai à votação e a votação é simbólica. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está aprovado o item 4º da pauta.
Item 5º da pauta, projeto de lei de autoria de nobre vereador Dr. Júlio César Pereira dos Santos, que dispõe sobre a demarcação de vagas de estacionamento. Preferencial de veículos para idosos. O projeto está prejudicado por apresentação de emendas. Item 6º da pauta, projeto de lei número 117, de autoria do nobre vereador Wilson Nunes Cerqueira, que altera o artigo 4º e 5º da lei número 5.166, de 18 de setembro de 2013. O projeto também está prejudicado por apresentação de emendas. O item 7º da pauta, projeto de lei número 152, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito, está prejudicado. Projeto número 152 por apresentação de emendas. Ao primeiro secretário para a chamada da palavra livre. Vereador Zé Damix. Dispenso. Doutor Júlio. Dispenso. Ronei Costa Martins Silva. Dispenso. Dispenso. Doutora Mayra da Costa. Dispenso. José Couto de Jesus. Dispenso. Wilson Nunes Cerqueira. Dispenso. Luísio Andrade. Vou usar 2 minutos para informar. Senhor presidente, senhores vereadores, o pessoal que nos acompanha, hoje a paróquia de Santa Isabel está em festa. Lá no Parque Porto, as pessoas estão celebrando os seus 35 anos de comemoração daquela paróquia que tanto trabalha aqui em prol da nossa população. Além disso, tem o seu trabalho eclesial muito bem definido. Essa paróquia traz para nós hoje muita alegria. Saindo daqui, eu vou acompanhar a caminhada da população após a missa nas ruas da cidade e vamos fazer isso mostrando que aquela paróquia tem compromisso com a população. Além deste informe que eu dou, e quem quiser ir lá também está convidado, os vereadores, gostaria de dizer que o Horto Florestal é da população de Limeira. O Horto Florestal é daqueles que estão morando. O Horto Florestal é daqueles que usam com bondade, com tranquilidade, porque sabe que aquilo lá é uma terra da União, existente da União. Não cabe plebiscito. Eu tenho certeza absoluta que na Justiça Eleitoral será rejeitado. Não dá para a gente fazer plebiscito numa área de terra que não é do município. Então temos que tomar cuidado, o vereador tem que estar atento ao que está fazendo. Os moradores estão preparados, os moradores que lá moram e outros de outras cidades, para vir a esta casa, o dia que qualquer coisa for discutir desse nível, para dizer que nós defendemos que as pessoas têm o direito de morar e morar com dignidade. Aquela terra que lá está é direito das pessoas morarem. Não ficou escritura no início do nosso mundo. Foi o homem que fez, porque ele é muito, sabe, eu diria de uma forma assim, pensa só em você. Ou seja, enquanto poucos têm muito, muitos têm nada. E a gente tem que dar o direito das pessoas trabalharem, morarem, produzirem. Então eles estão lá com tranquilidade e lá devem ficar. Eu espero com muita tranquilidade que não deve ser mais despejado, como fez o prefeito Cassado, que mandou a polícia militar lá bater em religiosos, que lá estava padre, freira, seminarista, à época. E muita gente não viu isso, mas a população viu. Então nós temos que tomar cuidado com esse tipo de lobo que veio usar a tribuna aqui. Tem razão o vereador Ronei, que ele devolva junto ao pedido do Ministério Público aquelas verbas que ele levou do município. E assim, espero e conto com o Ministério Público. Meus parabéns ao doutor Bevilacqua e aos promotores dessa cidade. Seria isso, senhor presidente. Primeiro secretário, prossiga. Acabou? Vereador Sidney Pascotto, dispenso. Doutor Raul. Dispenso. Jorge de Freitas. Dispenso. Edivaldo Soares Antunes. Dispenso. Uma questão de ordem da nova vereadora, doutora Mayra. Só para lembrar aos participantes da Comissão da Saúde, amanhã a reunião, às 9 horas, da reunião da saúde e da questão da saúde mental. Eu talvez não possa estar presente por causa do processo aqui da corregedoria,
mas tudo que a gente combinou na semana passada na Comissão da Saúde. Muito obrigada. Uma questão de ordem agora do nobre vereador Wilson Nunes Cerqueira. Não, senhor presidente, é apenas para saudar os companheiros aqui, o Fabinho, que é da Juventude do PT, o Cláudio Marques, que é o nosso companheiro aqui na cidade também, é um militante do PT, sempre presente nas nossas lutas e com certeza vai contribuir também nesse debate que nós vamos ter eleitoral daqui a poucos dias. E na próxima sessão eu vou discorrer um pouco sobre a presença do caçado aqui na nossa sessão. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, esta presidência encerra a sessão, convocando os senhores para 11 de julho, às 18 horas, nesta casa. Um forte abraço e que Deus os abençoe.